Deixa eu trazer uma outra notícia, já que todos comentaram esse último destaque, que trata do pacote de bondades. O Planalto prepara esse chamado pacote, que custará mais de 100 bilhões de reais em 2026. O valor pode ser ainda maior caso essa proposta de isenção de tarifas de ônibus sugerida pelo Ministério da Fazenda seja de fato implementada ou incluída. O pacote trata da ampliação da isenção do imposto de renda, também a distribuição de gás de cozinha de graça, isenção na conta de luz para 17 milhões de famílias e o pagamento de bolsas do pé de meia para estudantes do ensino médio. Essas medidas são consideradas populistas, dependem de mudanças no orçamento para serem financiadas, já que hoje o governo precisa de 126 bilhões de reais em novas receitas para conseguir financiar o pacote. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila, o pacote de bondades que vem sendo discutido, um conjunto de medidas, né, Dávila, que a ser lançado nos próximos meses, certamente tem um objetivo mirando um evento muito especial em 2026, né, Dávila? É isso mesmo, Caniato. Agora, veja só, um pacote de bondades, você aumentar gasto, quando você tem o aumento da despesa, o que acontece? Só vai aumentar o seu endividamento. Então, assim, imagina o seguinte, você está devendo dinheiro para o banco. De repente, você diz assim, em vez de saldar a dívida, eu vou me endividar mais, porque isso vai ser uma bondade importante, vai ser um investimento importante e eu vou conseguir honrar a minha dívida. O que isso significa na prática? Este pacote de bondade vai ser traduzido ou em aumento de imposto ou no aumento maior da dívida e, portanto, mais juros. Vai aumentar juros para tentar frear essa maluquice. Então, veja como esse governo é irresponsável. Como é possível acelerar o gasto num momento em que este governo gasta muito mais que arrecada? Que o Brasil tem déficit primário há tantos anos. O Brasil não respeita mais meta de inflação, não respeita orçamento, não respeita nada. Ele ligou aquele acelerador de aumentar o gasto público, não importa se você vai cair no precipício daqui a pouco. Esse vai ser um problema do próximo governo ou deste governo se for reeleito. Mas hoje é preciso fazer bondade, e bondade é aumentar o endividamento, e aí ou aumenta a taxa de juros ou aumenta o imposto. Este é o preço que a sociedade paga pela irresponsabilidade política. E essa não é uma estratégia nova, né, Mota? É um expediente muito utilizado por governos de todos os posicionamentos políticos, não? Quando se trata de pessoas, Caniato, a bondade é um gesto altruísta. Mas quando se trata de governos, para cada bondade corresponde uma maldade. Para cada coisa que o governo dá de graça para alguém, o governo teve que tirar alguma coisa de outra pessoa. Há pouco tempo, não faz muito tempo isso, nós ouvimos uma pessoa do governo dizer que só existem pessoas passando fome porque algumas pessoas comem demais. Quando a pessoa do governo disse isso, ela provavelmente estava fazendo uma autocrítica. O governo brasileiro tem fome o tempo inteiro. É por isso que há pessoas no governo que usam no pulso um relógio que custa mais caro do que um carro 0 quilômetro. Elas fazem isso porque até o momento, no Brasil, hipocrisia não paga imposto. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Nós seguimos aqui com as análises dos nossos comentaristas. Você, Cristiano Beraldo, o pacote de bondades que custaria mais de 100 bilhões de reais e, naturalmente, teria um efeito na campanha eleitoral de 2026. Isso é mais uma demonstração do conceito paternalista que existe desse governo em relação à população brasileira. Renato, quando você chega num ponto em que o governo quer comprar as pessoas a partir de uma passagem de ônibus de graça. Aliás, a gente precisa lembrar, no começo do governo queriam comprar com passagem de avião, não é barata. Lembra que ia ter passagem
de avião baratinha para os aposentados, isso aí caiu no esquecimento, ninguém mais fala nisso. Agora é na base da compra da passagem de ônibus municipal, não é nem para ir de um estado para o outro, não, é municipal. Por quê? A condição econômica, a condição financeira do brasileiro se deteriorou de tal forma que o governo vai cada vez mais sendo obrigado a bancar coisas que a população brasileira tem dificuldade de pagar do próprio bolso. A gente está vendo como é que a escada vai descendo e a população não vai se dando conta da miséria em que ela vive. A população brasileira, se ela não está tendo dinheiro para pagar a própria passagem, é porque deu tudo absolutamente errado. Não há um elemento sequer que a gente possa dizer favorável a uma sociedade em que a população está tão empobrecida que ela agora precisa de ajuda para andar de ônibus. Não é para comprar o carro. Não é para planejar suas férias. Não, é para andar de ônibus. Então, Canhato, o governo conseguiu executar um plano minucioso de destruição absoluta do Brasil. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Uma pequena cúpula, uma pequena nata inclusive encontrada lá no sindicato do irmão do presidente, onde foram apreendidas 4 Ferraris. Mas a população de verdade, o brasileiro de verdade, está aí, na miséria que não consegue pagar a sua passagem de ônibus. Pois é, eu vou trazer um outro destaque, porque nós falávamos sobre aumento de impostos, e aí tem uma notícia que indica também um projeto para aumentar a taxação de um setor em especial. Após ser derrotado no Congresso, a base governista apresentou um PL, um projeto de lei na Câmara, para dobrar a taxação dos sites de aposta online, as chamadas bets. O texto quer que a alíquota passe de 12% para 24%, além de determinar que parte desses recursos vá para a Seguridade Social. Segundo o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, a justificativa para dobrar o imposto seria pelo fato de as bets serem uma atividade nociva à saúde das pessoas e também à economia familiar. Enfim, eu acho que é um bom tema para a gente debater aqui. Eu só vou receber também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, proposta do governo para incrementar a arrecadação por conta da derrota, que nós inclusive trouxemos aqui na Jovem Pan, a não renovação daquela MP 1303, a MP taxa tudo. Havia expectativa de que o Congresso aprovasse essa medida, mas não houve possibilidade e aí o Congresso deixou caducar. Retirou de pauta e aí perde a validade depois de 3 meses a medida provisória e agora essa proposta, esse projeto para dobrar a taxação das bets, das apostas digitais. Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pela Rede Jovem Pan, emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, passar para o Luiz Felipe Dávila, analisar essa proposta. Dávila, se é para incrementar a arrecadação, esse é o melhor caminho? Aumentar a taxação das bets? Dá para falar em certo ou errado nessa situação, nessa proposta? Canhato, um governo que aumentou 27 vezes impostos em 3 anos, aumentar agora um pouquinho mais de um setor ou outro, está dentro do programa deles. O único programa que esse governo tem é aumentar a carga tributária, é meter a mão no nosso bolso. É o único programa que eles têm. Agora, se isso vai fazer o pacote da bondade, se vai aumentar o Vale Gás, se vai dar mais dinheiro para uma bolsa que vão inventar, isso é outra história. O problema desse governo é o seguinte: vamos estourar a dívida pública para fazer bondades para a parcela deste Brasil que vive da dependência do cheque do Estado. Esta é a estratégia eleitoral. O governo acredita que mantendo este curral de dependentes de cheque de Estado é suficiente para ganhar a eleição. E o único jeito de pagar parte dessa conta é justamente ir nesse Brasil, que produz, empreende e trabalha e tirar mais dinheiro do bolso. É uma vergonha um governo que quer taxar, inclusive, investimento. Esse governo queria taxar. Eu nunca vi um absurdo tão grande.
Um governo querer taxar investimento. Veja o nível de irresponsabilidade que nós chegamos. Um governo que quer punir aquele que quer investir, gerar emprego, renda no Brasil para sustentar as benesses do Estado. Já que a MP caducou, o governo agora está atrás de recursos, Mota. Um minutinho. Eu não tenho qualquer simpatia por quem vive de apostas. Eu concordo com aquela frase que diz que apostas são um imposto cobrado sobre a ignorância. Mas eu respeito a liberdade de cada um gastar o dinheiro como quiser. E eu tenho a convicção de que o Brasil não precisa de mais impostos. O Brasil precisa de um Estado que gaste menos. Agora, eu achei muito curioso ouvir políticos de esquerda alertando para o problema do vício em jogo. São os mesmos políticos que não enxergam nada demais no vício em drogas. Para fechar você, Beraldo, um minutinho. Essa questão da tributação das bets ela é muito curiosa, porque agora fica o líder do governo enchendo a boca para reclamar das bets, só que foi o líder, foi o relator do governo que retirou a tributação das bets nessa proposta que foi votada na Câmara na quarta-feira. Então é de uma incoerência total e absoluta. Eu tenho que perguntar qual é a utilidade das bets no Brasil. Brasil que rechaçou a abertura de cassinos aqui por tantos anos, agora se rende às apostas online. Eu realmente não consigo entender. É só acabar com o bet que pronto, o problema está resolvido. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações a partir da apresentação desse projeto.